Boa noite e a paz do Senhor para os irmãos. Quero ler com os irmãos a lição de número 9. Hoje é 31 de maio de 2020 e o tema da lição, o mistério da unidade revelado. O texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 3, versículo 5. Está escrito: o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Leitura bíblica em classe está em Efésios 3, versículos 1 ao 13, e está escrito no versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que, agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. O comentário e a introdução da lição está escrito: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Nesta lição, estudaremos o conceito bíblico para mistério, como esse mistério esteve oculto nas eras passadas, como o mistério foi revelado na nova aliança e como ele foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Primeiro tópico: o mistério oculto no Antigo Testamento. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. O conceito bíblico de mistério, do grego mistério, a palavra mistério significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Não se refere a algo misterioso, e somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos. O desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr
Enfoco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos não foi manifestado como agora, no capítulo 3, no versículo 5. A expressão como indica que no Antigo Testamento esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora o foi desvendado pelo Espírito. Isso não quer dizer que antes da nova aliança ninguém tomara conhecimento acerca desse mistério, ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. O mistério e os profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. Isso está em Gênesis 12:3, 22:18, Isaías 11:10, 49:6, 54:1 ao 3, 60:1 ao 3 e Malaquias 1:11. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo, que as barreiras raciais e religiosas seriam rompidas por meio de Cristo, que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, a igreja, o mistério oculto, o mistério revelado no Novo Testamento. O plano divino oculto quanto à igreja de Cristo é a ênfase paulina acerca do mistério revelado aos apóstolos e aos profetas. Revelado aos apóstolos e profetas. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifestado pela revelação. Em passagens correlatas, Paulo deixa claro que não recebeu seu apostolado de homem algum. Isso está em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Que a doutrina que ensinava não aprendeu com nenhum homem. Isso está em Gálatas 1:11. E que ao ser enviado aos gentios não consultou homem algum. Gálatas 1:16. Significa dizer que a chamada, a doutrina e a comissão lhe foram divinamente confiadas pela revelação de Jesus Cristo. Isso também está em Gálatas 1:12. O apóstolo assegura ainda que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito de Deus a ele e aos demais apóstolos e profetas. Isso está em Atos 11:4 e 17, 11:4 ao 17 e o versículo 27. Ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual. Portanto, o apóstolo enfatiza que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não por sabedoria humana. Também está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. O mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja. Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre, em 1:14 e 3:11, e prossegue com a execução da obra de Cristo, em 1:7 e 2:15, e também com a criação de uma nova humanidade, em 2:1 ao 10, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos, apóstolos e profetas. Isso está em 3 e 5, do mesmo livro que nós estamos lendo, que é Efésios. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida. Significa que a própria igreja é a principal agência divina de divulgação desse mistério, a fim de unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. A magnitude do mistério. Outrora ninguém tinha
ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Isso está em Gálatas 3, 28 e Efésios 3, 6 e Gálatas 3, 11. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo, em Atos 11, 4 e 17. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planeja desde o princípio. O mistério pré-estabelecido por Deus. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Desde a eternidade, o Senhor pré-estabeleceu um plano para ser executado na plenitude dos tempos. As riquezas insondáveis de Cristo, mistério agora revelado e anunciado, é considerado pelo apóstolo como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com o povo essas boas novas era algo imensurável. A mensagem da qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e preciosidade do mistério que estivera oculto. Proclamar que essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, sendo livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Tudo abrange o beneplácito da vontade divina, que articulou o plano, o conteúdo desse plano e a pessoa de Cristo, que executou o plano pré-estabelecido por Deus. O eterno propósito de Cristo. Como vimos anteriormente, o mistério desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, o que significa que, desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Isso está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Indica que Deus sempre esteve no controle da sua criação, para que agora seja manifestada, segundo o eterno propósito que fez em Cristo. Assim, o plano da salvação, que abrange o mistério da igreja e a revelação desse mistério, sempre estiveram de acordo com o desígnio divino para serem executados por intermédio de Cristo. O plano devidamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Deus não foi apanhado de surpresa, ao contrário, ele sempre esteve no controle e já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que, por trás de todo evento da história, existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Nesse eterno propósito, no tempo previamente determinado, o mistério da igreja foi executado em Cristo, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Conclusão. O mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. No tempo estipulado, Deus revelou o seu eterno propósito aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério idealizado por Deus. Tal mistério, agora revelado, deve ser anunciado pela própria igreja, conforme os desígnios divinamente pré-estabelecidos desde a eternidade. Amém. Glória a Deus. Concluímos então a lição desse domingo, o mistério da unidade revelada. Deus nos revelou por Jesus Cristo. É o que Paulo ensina nessa lição.
No versículo de número 1 de Efésios 3, está escrito: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Então, Paulo está dizendo que ele é o prisioneiro. Quando ele escreve essa carta, ele está preso, e por isso ele diz que ele é o prisioneiro em Jesus Cristo. E por causa do mistério que ele está anunciando, ou seja, por causa da revelação que ele está anunciando, então ele é preso. No versículo 12 ele diz assim: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Versículo 13: como me foi este mistério manifestado, pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Então, aqui ele fala que a revelação foi manifestada a ele. Jesus aparece a ele no caminho de Damasco, e ele é convertido, ele passa a crer no Senhor Jesus, ele fica cego, ele vai para um certo lugar, para uma certa casa, e ali o Ananias é enviado por Deus para falar com ele. Que agora ele precisa ser cheio do Espírito Santo, que ele precisa voltar a ver porque ele tinha ficado cego, e ele vai sofrer agora por conta do nome do Senhor Jesus. E Paulo, ele não foi ter com nenhum apóstolo antes dele. Não, segundo as Escrituras, ele foi para a Arábia, e durante 3 anos ele ficou ali e ele recebeu o Evangelho do próprio Jesus, a revelação do Evangelho do próprio Senhor Jesus. E ele prega o Evangelho. No versículo 4: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, no versículo 5, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora, tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. No passado, nos séculos passados, nós víamos tudo em figura. Os homens tinham figuras do que Deus manifestaria. Por exemplo, o próprio Adão é um antitipo de Cristo. Nós vemos vários exemplos no Antigo Testamento. Por exemplo, o sacrifício, o exemplo do sacrifício, dos sacrifícios que apontava para Cristo, entre outros. Mas tudo por meio de figura, tudo por meio de alegorias. E agora, na plenitude dos tempos, Deus revela o Evangelho. E Deus encerra tudo debaixo do pecado, para que ninguém se glorie diante de Deus. Para que o judeu não diga que eu sou judeu, eu estou na vantagem. Eu sou salvo, e você que não é, você não está salvo. Deus encerrou o judeu e Deus encerrou os gentios debaixo do pecado. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, sendo reconciliados gratuitamente pela sua graça. Então é pela graça de Deus que nós somos salvos, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos encerrar dessa lição. Que Deus abençoe os irmãos. E quero dizer aos irmãos que os irmãos continuem nas orações, continuem nos seus louvores a Deus, apresentando a Ele um culto racional, como está escrito em Romanos, no capítulo 12, que nós devemos apresentar a Deus os nossos membros como instrumentos de justiça,
como instrumento de justiça. E Paulo diz lá que isso é o nosso culto racional. Então, que tudo que a nossa boca falar seja para a glória de Deus. Que aquilo que subir do nosso coração aos nossos pensamentos seja para a glória de Deus. Que aquilo que nós pensarmos, né, seja para a glória de Deus. Aquilo que nós fizermos, que seja para a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, seja para a glória de Deus. Porque nós somos uma geração eleita por Deus. E Ele nos elegeu em Cristo, não para a ira, mas para a salvação. Amém?